Apesar de que o culto já começa lá em casa, né, irmãos? Quando a gente começa a se arrumar, separar as coisas que vai trazer para a ceia, para a igreja, separar a nossa oferta de amor ao Senhor, de agradecimento. E é por isso que nós estamos aqui, porque somos gratos ao Senhor, porque Ele tem nos livrado de todo o mal, tem guardado a nossa família, a nossa casa, por onde passamos, da nossa parentela de perto e de longe. E muito mais coisas temos a agradecer ao Senhor. Feche seus olhos, eleve seu pensamento em gratidão ao Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, na noite deste dia queremos te louvar, te bendizer, te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos colocou de pé durante a manhã, nos fortaleceu durante todo o dia e até esta noite, Senhor. E cremos que vamos andar nos teus caminhos, porque o Senhor tem preparado para cada um de nós um propósito e uma vida abundante na tua presença, Senhor. Muito obrigado, Deus, por essas portas abertas, pela vida da bispa, pela vida de cada irmão, de cada irmã e suas famílias, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas estratégias que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Deus, eu te louvo pela estratégia de ontem que o Senhor deu à bispa, de estarmos orando, Pai, pela vida dos nossos filhos. E cremos, Senhor, que aqueles que ainda não estão no teu caminho, já estão caminhando para cá, Pai. Em nome de Jesus, guarda, Senhor, a vida dos nossos filhos e principalmente guarda a mente deles, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor, porque estamos aqui na tua casa, diante desta mesa linda, Senhor, para participar com o nosso coração puro, com o nosso coração limpo, para te agradecer, Senhor, pela tua permissão, ó Pai, de poder participar, de ceiar contigo, Senhor. E que essa ceia, Senhor, entre nos nossos corpos como cura, libertação, salvação, restauração, Senhor, do nosso corpo, em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor, nesta noite, Pai, e queremos louvar, orar, receber a tua palavra, em agradecimento a tudo isso, Senhor, que o Senhor tem feito por cada um de nós. Estamos aqui. As lutas vêm, mas a vitória vem logo, logo, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos que subiremos neste altar, onde o fogo do Espírito Santo arde continuamente, e vamos contar as boas novas que o Senhor tem feito já nas nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Coloca, Senhor, as tuas palavras nos lábios da intercessora Cátia, que irá fazer a abertura do culto dessa noite. Usa, Senhor, mais e mais a bispa, dando sabedoria e discernimento dos altos céus, como o Senhor tem feito. Assim eu oro e te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Pai do Senhor, a igreja. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem Salmos 121. Aleluia. Amém? Amém. Deus é o guarda fiel do seu povo. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eleva os olhos para o céu. Muitas das vezes a gente elevamos nossos olhos para os problemas, né? E tem nos deixado, muitas das vezes, desesperados, porque nós temos só elevado nossos olhos para os problemas. Então, né? E tem deixado desesperado, e muitas das vezes a gente não sabe o que fazer. E muitas das vezes a gente quer agir achando que vai resolver alguma coisa. Mas a palavra de Deus diz que o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. É esse Deus que nós servimos. E o que é o nosso problema para esse Deus que nós servimos? Não é nada. É Ele que nos faz fincar os nossos pés.
É Ele que não dorme. Ele não cochila, o nosso Deus. Ele nos livra do dia mau, da noite. É esse Deus que nós servimos. Aleluia, Jesus. Então nós temos que confiar nele. Ele nos guarda. Ele nos livra. Ele guarda a nossa alma. O Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída, desde agora para sempre. Mas nós temos que acreditar na palavra. Nós temos que trazer essa palavra para a nossa vida, né? Porque só assim a gente vai andar no caminho do Senhor, vai saber que esse Deus que nós servimos é maior do que tudo, do que os nossos problemas. Então nós temos que fazer o quê? Confiar, nós temos que crer, acreditar e esperar no Senhor, porque o Senhor sabe o momento certo de agir na nossa vida, né? Ele sabe o momento certo. Então essa palavra que eu deixo para a igreja e agradecer a oportunidade. Glória a Deus, paz Senhor para os irmãos. E hoje o louvor foi, né, todo direcionado, né, para esse dia, né, para a gente especial, né? Porque é como um dia de festa, né, nas nossas vidas. É um dia de renovo, né? Um dia que nós vamos participar dessa mesa para, né, aguentarmos mais um mês, né? Esperarmos, né, até a próxima ceia, e essa ceia que vai nos sustentando, né, que vai nos dando a graça, que vai renovando as nossas forças, e nós vamos seguindo até, né, o momento que o Senhor quiser nas nossas vidas. Abra sua Bíblia, irmãos, no livro de João, capítulo 3. Às vezes eu fico sentada ali, irmão, fico rindo, né? Porque Deus às vezes dá assim a revelação, né? Naquela hora ali, né? Você fica ali, né? Lendo, estudando, pedindo ao Senhor, e o Senhor, né? No momento dele, ele nos mostra aquilo que ele quer nos mostrar através da sua palavra, né? Porque às vezes até lemos, irmãos, um capítulo e às vezes entendemos um versículo, mas o outro às vezes a gente não consegue entender, mas chega uma hora que o Senhor abre a nossa visão e nos faz entender o momento certo, aquilo que ele quer, né, para falar conosco. No livro de João, capítulo 3, eu já tinha até separado essa palavra, mas o Senhor falou no meu coração, né? Essa palavra é para o dia da ceia. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. 7:55, irmãos, eu creio que dá para a gente ler, né, até o versículo 18. E se eu tiver que estender um pouquinho, eu vou até mesmo 21. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. A igreja pode se sentar? Eu vou dar continuidade, em nome de Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai.
Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Glória a Deus. Eu tinha, irmãos, fixado, no versículo 16, que quando ele diz aqui que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas hoje, irmãos, quando eu lia, novamente, eu sempre falo aqui que eu não sou, igual o nosso amado era, eu preciso ficar ali, e o Senhor sabe como, dá a cada um, como faz com cada um, e eu admirava muito isso nele, porque às vezes eu falava para ele, eu fico aqui o dia quase todo lendo a palavra, e para Deus me revelar, Deus tem assim, eu fiquei, irmãos, com esse versículo, eu falei, Senhor, eu quero falar sobre esse versículo, que é um versículo todo mundo, até às vezes a pessoa que não é cristã, se você falar, a pessoa conhece. Mas conhecer, irmãos, é fácil, porque é só a gente pegar aqui e ler, Você começar a ler, você vai conhecer, Porque Deus amou o mundo, as pessoas falam, de tal maneira que Deus... Mas, aqui quando o Senhor, o Senhor Jesus falava, com Nicodemos, e o Senhor pergunta para ele, quando Nicodemos pergunta, perdão, irmãos, quando Jesus responde a Nicodemos, tu és mestre em Israel e não sabe isso, Nicodemos, ele era um homem importantíssimo, conhecedor das leis, e Jesus vai e pergunta para ele, que ele não conhecia aquilo que o Senhor, tinha falado sobre que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, e eu coloquei aqui do versículo, perdão, irmãos, versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Quando ele diz que ele é mestre, o significado de mestre de Israel. Ele era um líder religioso, intelectual, proeminente, familiarizado com a lei e os ensinamentos judaicos, fariseu e membro do Sinédrio. Ele era alguém que ensinava e interpretava a lei. Nicodemos foi à noite, Ele foi à noite, porque eu acho que ele foi até assim que meio escondido, para que os outros não vissem que ele tinha ido lá falar com o mestre,
E a gente vai lendo, irmãos, os judeus, os sacerdotes, esses homens eram do poder, né? Vou dizer assim, eram os poderosos. Então, se eles vissem Nicodemos indo lá até Jesus para conversar com ele, para saber, né, das coisas, né, o que eles iam falar dele, né? E eu coloquei aqui que Nicodemos foi à noite por medo de ser visto e pelos outros líderes, e também pelo lado espiritual, por não ter clareza do entendimento. Ele era tão conhecedor das leis, ele era sábio, era intelectual, mas das coisas do Senhor Jesus ele, né, não sabia. E eu fixei nesse versículo, porque esse versículo me levou no livro de Números. E eu coloquei aqui, perdão, irmãos. Perdão, deixa eu me achar aqui. Pode deixar, depois eu pego. Eu coloquei aqui do livro de João, capítulo 3 mesmo, versículo 14, né? Quando ele, eu vou ler o 13, depois vou ler o 14. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí é que ele entra no versículo 16, porque fala, né, que Deus amou o mundo. Mas quando eu cheguei aqui na igreja, eu sentei ali, eu fui ler nesse versículo que eu já tinha lido em casa, quando o versículo 14, que fala que como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. E eu fui ler, irmãos, lá no livro de Números, né? Capítulo 21, versículo 4 ao 9. Por quê, né? Eu falei, por quê? Eu falei, às vezes a gente, né, lê, mas às vezes passa assim meio que batido aquilo que o Senhor fala conosco. E quando eu li essa palavra no livro de Números, né, eu fui entender, né, qual era o significado da serpente, né, quando Moisés levantou aquela serpente de bronze. Porque o povo que estava andando ali no deserto, eles começaram a questionar, a murmurar, né, contra as coisas que Moisés vinha fazendo. Eles reclamavam: Moisés, tu nos tirou de lá do deserto para a gente passar por isso aqui, né? E o Senhor, né, Deus foi, colocou umas serpentes. Não colocou ali, não, né? Está lá. Então partiram do monte Ur pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há. A nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, picaram o povo e morreram muitos em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo aquele que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente, alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Então, aqui ele faz, né, uma analogia. Isso, ele faz uma analogia, né, da serpente que foi levantada no deserto, né, a serpente de bronze por Moisés, né, e com o Senhor Jesus na cruz. Então ali, irmãos, a gente vai olhando para que o Senhor, né, aquilo que o Senhor vai falando conosco, né, como é que nós temos, né, que procurar viver a nossa vida. Porque ele diz aqui no versículo 3, no
versículo 16, que ele deu o seu Filho para morrer na cruz, para nos dar a vida eterna. E para nós, irmãos, adquirirmos isso, nós não temos, não podemos viver, da forma que as pessoas que o mundo vive. Nós temos que verdadeiramente ser novas criaturas. O Senhor tirou aquele povo do deserto através de Moisés caminhando ali, lutando pela vida daquele povo, que eu acho que se fosse alguns pastores hoje, largavam o povo para trás e cada um que siga seu caminho, porque o povo era rebelde, como a gente sabe que hoje também ainda tem, Mas Moisés deu ali a vida dele, deu o suor dele ali pelo aquele povo, e o povo murmurava, e o povo reclamava, mas queria ver o agir de Deus na vida deles. Então hoje, quando a gente olha para o povo de hoje, a gente também, se olhar para o povo do passado e o povo de hoje, ainda tem muita gente que ainda continua, irmãos, está caminhando, está indo para a igreja, mas ainda continua murmurando, porque Deus colocou, tirou até do deserto, mas ainda está passando ainda por um pedaço, por alguma situação, e às vezes a pessoa deixa de caminhar, porque a luta vem, as adversidades vêm, e nós, irmãos, não temos que desistir, nós temos que perseverar, nós temos que buscar a direção do Senhor, buscar sabedoria, buscar discernimento, pedir ao Senhor que nos dê discernimento de espírito, para que a gente possa perseverar, irmãos, a gente largar tudo aquilo que o Senhor não se agrada na nossa vida, porque as pessoas, se você perguntar, você crê em Deus? Creio em Deus, tem pessoas que às vezes até desceram as águas, se batizaram, mas querem viver com a sua vidinha, quer continuar com a sua vida, não querem negar a si mesmo, e a gente sabe que o Evangelho é da gente largar aquilo que a gente quer da nossa vontade, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, foi o que Jesus falou. Então a gente tem que procurar, irmãos, fazer com que essa palavra venha se cumprir na nossa vida, porque ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, se a gente for olhar para a palavra perecer, quando a gente vê algo assim, que não presta mais, que está ruim, que não tem jeito, a gente fala que aquilo ali pereceu, e o perecer não é só, você vai perecer só hoje, não, vai perecer o resto da sua morte, não é nem da sua vida, porque a vida é em Cristo Jesus, e nós temos que procurar, colocar dentro de nós, pedir ao Senhor, Senhor, me dá direção, me dá discernimento, eu não quero viver como aquele povo vivia, murmurando, porque eu estou passando por essa situação, porque eu estou vivendo essa causa. Nós temos, irmãos, que pedir força ao Senhor, para que a gente prossiga no caminho que o Senhor quer que nós venhamos seguir, para que nós possamos obter a vida eterna. E Nicodemos ficou ali perguntando ao Senhor, e Jesus ia respondendo a ele, Tanto que ele faz a pergunta, será que eu vou precisar, será que precisa voltar para o ventre da minha mãe para que eu nasça de novo? Não, a gente nascer de novo, a gente aceita o Senhor Jesus, entrega a nossa vida a Ele, e vamos pedindo a Ele a força, a direção, para que a gente possa prosseguir, que a vontade da carne na nossa vida não prevaleça. Porque hoje em dia, irmãos, a gente está vendo que essa época agora, de festa junina, festa agostina, vai até chegar a setembro, se deixar. E a gente vê, irmãos, que muitos locais estão fazendo a mesma coisa que o mundo faz. Estão fazendo suas festinhas, aí coloca às vezes outro nome, mas estão praticando muitas vezes a mesma coisa, bota lá o touro, bota o chapéu, faz as tranças, bota lá as pintinhas no rosto, bota a camisa xadrez na quadriculada, e estão vivendo, irmãos, conforme a gente vivia no passado. Eu já vivi muito, eu gostava de festa junina, adorava para ir lá comer milho, canjica, tudo. Então a gente não vai, irmão, faz em casa, reúne lá, os seus parentes lá, os mais chegados, vamos lá, cada um traz uma coisa, vamos fazer aqui.
botar um louvor, né? Vamos louvar a Deus, e a gente senta, conversa, fala das coisas de Deus, né? E come as coisas. A gente não é impedido de comer a canjica, não, porque a canjica, né, como dizia meu pastor, não é do diabo, a canjica é nossa. Quem comprou, não foi você, o seu dinheiro, né? Você fez a canjica, está lá. Agora a gente não pode ficar fazendo conforme o mundo faz. Se nós somos verdadeiramente nova criatura, nós temos que mudar as nossas atitudes, mudar as nossas práticas, né? Porque chega a festa junina, a gente faz a mesma coisa. Aí chega o carnaval, também fazem a mesma coisa. Bota, né, dentro da igreja, toca, está tocando louvor, mas, irmãos, para tocar, a gente não precisa esperar aquela época. A gente não precisa esperar chegar junho para a gente comer canjica. Nós comemos a canjica por causa do tempo que está frio, né? Então você vai comer um milho cozido porque está frio. Você vai comer uma canjica porque está frio. Você não vai ir lá no calor de dezembro, né, comer canjica, só se for gelada, né? Então, irmãos, nós temos que nos policiar, né? Se a gente bobear, né, o vizinho ali vai fazer um negocinho, o vizinho vai te chamar, você fala, não tem nada demais, é meu vizinho, vou lá, né, dar uma força para ele, vou lá, né, agradeça a ele porque me chamou, né, só vou lá comer um milho, só vou comer uma canjica. Mas, irmãos, a gente acaba lá participando daquilo, né, que eles estão fazendo em prol de outras pessoas, né? E nós temos que, se realmente vivermos como nova criatura, para a gente herdar o reino dos céus, nós temos que viver a nossa vida. E nós sabemos, irmãos, que muitas vezes as pessoas se afastam da gente porque nós não queremos participar das coisas que o mundo, né, oferece. Porque está na igreja, tem muita gente que está na igreja, né? Agora, quantos estão em Jesus? Nós não somos os únicos não, irmãos. Nós sabemos que tem várias igrejas, né, que verdadeiramente pregam o Evangelho, servem a Cristo, vivem a sua vida reta, mas tem muitas pessoas que não querem igreja assim, irmãos. Igreja que só tem palavra, igreja... Não. Igreja tem que ter um negocinho, né, para poder chamar o povo, né? Vem para cá que aqui tem isso, aqui tem. Aqui, irmãos, só vai ter se o Senhor quiser que a gente faça, aí vai ter. Mas fora disso, da minha vontade, da minha parte, não vai ter, irmãos, né? Nós seguimos a mesma linha e aquilo que o Senhor nos der, nós fazemos. Se o Senhor nos der, é igual nós podemos reunir aqui, todos os irmãos, vamos para a casa de um irmão, vamos lá, cada um leva o seu pratinho, cada um leva um negocinho, a gente senta lá, bota o louvor, vamos falando das coisas de Deus, estamos ali, irmãos, reunidos, mas não estamos fazendo conforme o mundo, né, faz. Então, para nós vivermos essa vida, né, de vencer uma nova criatura, nós não precisamos, né, como a pergunta que Nicodemos fez, nós vamos ter que entrar no ventre da nossa mãe para quando, né, sair nova criatura. Não, nós não precisamos, nós já aceitamos o Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida e só temos que pedir a Ele, né, cada dia. Hoje a nossa salvação, irmãos, é garantida, mas amanhã, se a gente pisa fora, já era, perdemos, né? Perdemos nosso galardão, perdemos todo aquele trabalho no qual nós fizemos, nós estivemos, né, para o Senhor Jesus. Então nós temos, irmão, que procurar a cada dia estar dentro da vontade do Senhor, né? Porque quando ele diz aqui, já aqui no capítulo, no versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Né? A obra aqui, né, não é só isso aqui que eu estou falando, né? A gente tem que olhar. Nós temos visto, irmãos, às vezes a gente precisa ir longe para a gente ver as más obras. Ontem nós passamos lá, né, um momento lá de uma peleja lá perto da nossa casa,
né? Mas eu falei, eu tenho aquela palavra comigo, irmãos. Eu já decretei isso na minha casa, na minha rua, né? Que é ou muda ou se muda, né? Ou aceita Jesus ou vai fazer aquilo que quer fazer em outro lugar, né? Porque já quase 1h da manhã e lá eles batendo lá o tambor, né? E eu estava orando, que foi a hora que Deus me deu a direção lá. Eu orando, estava escutando aquilo longe, mas não sabia o que era. A Luana desceu e falou, qual a senhora está ouvindo? Eu falei, toma. Não sabia nem o que era. Quando eu soube, então falei, botei lá meu som, comecei a orar, repreender, né? E a gente não aceitar, né? A gente declarar que a nossa casa, a nossa rua, a nossa vizinhança pertence ao Senhor Jesus. Aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, que os olhos deles possam se abrir, como um dia o Senhor abriu os nossos olhos, que os olhos deles também possam se abrir, para que as obras más que eles têm feito, né, venham mudar para as boas obras, e que eles venham se arrepender, para que venham ter a vida eterna. E ele diz que e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? A luz é o Senhor Jesus. Ele veio ao mundo, né? Para quê? Para nos dar a vida eterna, irmãos. Ele se sacrificou por cada um de nós por nós mesmos, que estávamos lá ainda perdidos. O Senhor deu a sua vida por cada um de nós. E nós que o aceitamos verdadeiramente, nós temos que olhar para o sacrifício que foi, né, dar o seu único filho, né, o seu filho unigênito, para nos dar a vida eterna. Então, se a gente olhar, irmãos, né, quando a gente vê aquela imagem, né, que muitos até usam, eu não gosto nem de ver, mas claro que a gente vê, né, a imagem de Cristo na cruz. Se a gente olhar para aquela imagem e a gente vê a nossa vida, né, Senhor, eu estou vivendo conforme o seu querer e a sua vontade, aquilo que eu ainda tenho ainda em mim, que o Senhor possa tirar. Aí aquilo que eu preciso ter dentro de mim, que o Senhor possa acrescentar. Então a gente olhar, irmão, para aquela imagem, né, ou ler para essa palavra aqui, né, de João 3,16, quando ele diz que porque Deus amou o seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para o mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. Então, irmãos, a vontade de Deus é que ninguém, né, perecesse. Mas a própria pessoa às vezes não quer. Ela não quer porque ela está achando que a vidinha dela está boa, que ela está se divertindo, né? Que a gente passa aí, irmãos, a gente vê, né, a nossa rua, o nosso bairro, a gente olha, está tudo deserto. Mas tem aqueles lugarzinhos lá que está cheio, estão tudo sentadinho lá. E às vezes a gente fala assim, eu não vou na igreja, porque está frio, eu não vou na igreja porque está calor. O povo não tem calor, não tem frio, irmãos. Eles vão, pode estar na peleja, na luta, eles deixam a peleja para lá e vão sentar ali para bater o seu papinho, para conversar, né? Porque vai arejar a cabeça. Mas quando chegar em casa, o problema continua lá. O nosso também muitas vezes continua. Mas a gente tem a quem clamar. Nós temos a quem buscar, né? Quando diz lá em Colossenses, né, daquilo que, né, perturba a nossa mente, né, para a gente colocar em quê? Em oração e súplica. E súplica, irmãos, não é a gente ficar não. Súplica, a gente tem que abrir a nossa boca, né, declarar, né, com voz alta, né, declarar nas nossas orações e nas nossas súplicas aquilo que tem tentado nos afligir, toda perturbação, porque o Senhor, ele diz, né, que ele cuidará da nossa mente e do nosso coração. Então eu tenho declarado isso, irmãos, a cada dia na minha vida, na minha casa, na minha família. E ontem, quando o Senhor me deu aquela direção de nós orarmos
pelos nossos filhos, né? Sejam eles, irmãos, pequeno, bebê, sejam eles de meia idade, criança, adulto, casado, não importa, é filho. Filho não tem como desfazer. Marido tem, mulher tem, mas filho não tem. Filho é filho. Filho é para a vida toda. Filho, a Bíblia diz que são a herança do Senhor. E quem quer ter uma herança ruim? Ninguém quer, irmão, ter uma herança ruim. Todos nós queremos ter uma herança boa, né? Se é dívida que deixa, ninguém quer. Mas se for coisa boa, todo mundo quer. Não, às vezes nem mal enterrou, já estão dividindo, já estão arrancando tudo. Então, irmãos, nós temos que orar pelos nossos filhos, nós temos que interceder pelos nossos filhos, para que os nossos filhos não venham perecer. E aqueles filhos também, no qual o Senhor tem nos dado na fé. Como, né, o nosso amado falou que a última vez que a gente estava assim perto da cozinha, ele falou assim, eu sonhei que você estava grávida. E eu repreendi, irmãos, na hora. Eu repreendi. Ele falou, não é desse jeito, né? Então depois eu fui entender, apesar de ele não ter concluído, mas eu fui entender que seriam filhos na fé que o Senhor me daria, né? Então são mais filhos para eu estar orando, irmãos. Então orem por mim, né? Para Deus me dar saúde, me dar força, perseverança, né? Nas lutas, nas pelejas, que Ele renove, que a palavra dele diz que Ele renova as nossas forças a cada manhã. Então que Ele possa renovar minhas forças, porque eu sei que eu não tenho só 2 filhos, né? Eu tenho muitos filhos, né? Para que eu possa orar, para que eu veja na vida de cada um aquilo que o Senhor já preparou para a vida de cada um, né? E às vezes aquilo que o Senhor prepara, né, não é o que nós queremos, mas é o que Ele quer para as nossas vidas. Nós, claro, queremos que Ele prepare coisas boas, né? Quem não quer? A gente só quer que Ele prepare, mas Ele nos prepara também momentos difíceis para a gente crescer, para a gente amadurecer, para Ele ver aonde está o nosso coração. Se o nosso coração está firmado naquilo que nós estamos passando ou vivendo, ou se o nosso coração está firmado na palavra dEle, naquilo que Ele tem nos falado. Porque a gente olhar, irmãos, às vezes para a palavra, a gente lê a palavra, né? Nós falávamos até isso hoje, né? Diz que tudo que Deus faz é bom, né? Deus é perfeito. Tudo isso a gente sabe, que a Bíblia diz que a terra está cheia da sua glória. E a gente olha para a terra, irmãos, a gente vê as coisas que estão acontecendo em todos os lugares. Então a gente não tem que olhar para aquilo que nós estamos vendo acontecer, mas nós temos que olhar para aquilo que a palavra nos diz. Senhor, eu estou vendo com meus olhos terrenos que parece que está tudo ao contrário daquilo que a tua palavra diz, mas eu prefiro acreditar naquilo que a sua palavra me diz, que a terra está cheia da sua glória. E nós temos que declarar, irmãos, na nossa casa, na nossa rua, na nossa vizinhança, nos bairros, subbairros, por onde nós moramos, para que o Senhor possa derramar sobre esses lugares a glória dele através dos seus filhos, através das igrejas que estão localizadas em cada bairro, em cada subbairro, para que nós possamos, irmãos, vencer essas pelejas que nós temos vivido e que nós temos visto. Então, irmãos, a gente olhar para aqui, para essa palavra, né, quando ele fala, aleluia, Jesus, glória a Deus, que as obras eram más, e a condenação é esta, versículo 19, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Você vê bem, irmãos, olha bem essa palavra aqui. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Então aquele que faz o mal aborrece o Senhor Jesus. E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, irmãos, eles estão satisfeitos com as obras ruins dele. As obras más que eles têm feito, eles estão satisfeitos. Eles não vêm para a luz, por quê? Para aquilo que eles fazem não ser reprovado. Mas eles, infelizmente, né, estão cegos, eles não conseguem enxergar
mas que os olhos deles possam se abrir. Porque a palavra do Senhor diz que Ele deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz, para dar vida eterna. Então essas pessoas nós temos que orar para que os olhos delas se abram como um dia o Senhor abriu os nossos. Eu jamais, irmãos, imaginava de estar dentro de uma igreja. Você se imaginava dentro de uma igreja, na vida que você levava? Muitas vezes a gente não se imagina, a gente nem via, eu nem via a porta de igreja, irmão, para dizer a verdade. Eu passava e não via porta de igreja nenhuma, a gente via a porta daquilo que interessava para a gente. Mas o Senhor às vezes permite situações na nossa vida, porque muitas pessoas não procuram, mesmo assim não procuram a porta, né, de uma igreja para entrar, para que Deus possa cuidar, para que possa se arrepender. Mas ainda tem pessoas que ainda procuram, irmãos, uma porta aberta. A porta da arca ainda está aberta. E eu creio que o Senhor irá tocar nessas vidas, que não só aqui desta rua, mas aonde a palavra do Senhor, no qual tem sido pregada aqui, ministrada aqui nesse lugar, que pessoas possam entrar por essas portas e se arrependerem das suas más obras, para que elas não venham entristecer a luz, mas que elas venham, glorificar o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor também deu a sua vida na cruz do Calvário pela vida delas, para que elas possam ser novas criaturas, e tudo aquilo, que ela fez, como nós fizemos, ficou para trás. A palavra do Senhor diz que todos os nossos pecados, quando nós nos arrependemos, ficam no mar do esquecimento. Então a gente só tem que se arrepender. Hoje nós não temos pecado como tínhamos antes, mas continuamos pecando, às vezes no falar, às vezes no pensar, numa atitude que tomamos, Então, que nós possamos, irmãos, nessa noite, refletir, nesse momento de reflexão que nós fazemos, o que eu tenho feito? Pergunte ao Senhor. Senhor, o que eu tenho feito que tem sido desagradável a Ti? Eu sei que nós erramos, nós pecamos, mas que o Senhor possa, me perdoar pelas minhas atitudes, pelos meus pensamentos, pela minha fala, para que eu possa continuar daqui para frente, perseverando, para que eu não venha perder a minha salvação, para que a minha vida verdadeiramente seja a vida eterna e não a morte eterna. Que o Senhor não nos fez, não nos criou, irmãos, para a gente perecer. O Senhor nos criou para que nós viéssemos morar com Ele na eternidade e termos uma vida, sem choro, sem lágrimas, sem perturbação, sem enfermidades. Vivemos numa vida de paz, sossegada, glorificando e exaltando o nome dEle. É fácil, irmãos, a gente deixar aquilo que a carne às vezes pede? Não é fácil. Mas se a palavra de Deus diz que nós podemos, então nós podemos. Através da palavra do Senhor, através do seu nome, através de nós olharmos, para essa palavra e ver, que o Senhor, morreu na cruz, deu a sua vida por cada um de nós e por aqueles que estão lá fora, que precisam ainda se render aos pés do Senhor para se tornarem nova criatura. Gostaria que a igreja se colocasse de pé para nós estarmos... Vamos, coloca aquele louvor, Anderson, por favor. Porque quando eu li essa palavra, o Senhor me deu esse louvor, e eu creio, irmãos, que esse é o louvor no qual Deus tem chamado a cada um. Não importa a cor, não importa a raça, não importa a situação financeira, não importa, irmãos. Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens. Glórias a Deus. E todas as nações, todos os homens, todas as... Paz e tem sede de justiça. Nós procuramos a paz, não só na nossa casa, na nossa família, mas procuramos ter a paz com todos, A própria palavra de Deus diz: procure a paz onde você está, para que aquele lugar tenha paz. Então nós temos que procurar a paz na nossa vizinhança, na nossa família, para que haja paz no nosso meio, em nome de Jesus. Glória a Deus.
né, para mim sempre, né, é uma honra, né, você participar da ceia, você servir a ceia do Senhor, né, é um momento, irmãos, né, de agradecimento a Deus, né, por mais um dia que o Senhor nos concede, por mais um mês que o Senhor nos concede e nos fazer participar, né, desta mesa, né, para que nós possamos nos fortalecer em todo o tempo, né, para que nós possamos vencer a cada dia aquilo que vem sobre a nossa vida. Então feche os seus olhos, tire esse momentinho de orar a Deus, né, pedir perdão ao Senhor pelas nossas atitudes, nossas falhas. Fale com o Senhor nesse momento, né, que eu creio que o Senhor continuará nos ouvindo em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glorificado. Parece que ainda estou me preparando, né, irmãos? Ainda estou só aprendendo, né? Ainda servir a ceia, mas eu creio que o Senhor, aleluia, me recebe aqui que a gente vai Jesus. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti. Não, irmão, só ouve a palavra. Está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Aleluia, Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Glória a Deus. Tomou o pão e dando graças, repartiu. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Louvado seja o seu nome, Jesus. Obrigado, Jesus. Louvado seja você, Jesus. E disse, e tendo graça, repartiu. E disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Porquanto qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai, perdão, faz sombra para mim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Mas eu creio, irmãos, que nós, né, aqui, irmão, Nona, pega um guarda-filho aqui lá para mim, por favor. Nós
tomamos a ceia do Senhor, né, bem consciente, né, daquilo que o Senhor fala conosco, né, e eu creio que nós vamos olhar para nós mesmos, irmão. Nós mesmos não somos dignos de participar dessa mesa, mas a misericórdia do Senhor é que nos dá esse direito. Aleluia, Jesus. Participarmos, comermos e bebermos este pão. Consagrar o Senhor para que nós possamos, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, apresento a Ti, Senhor, este cálice, ó Deus, onde contém, ó Deus, o pão e o suco de uva, ó Pai, que representa o Teu sangue, ó Pai. Consagro a Ti, Senhor, nesta noite, ó Deus, e te agradeço, Senhor, por participarmos, ó Pai, desta mesa, podermos, ó Pai, fazer parte, Senhor, desta Santa Ceia. Eu glorifico e exalto o Teu nome, ó Pai, pela vida de cada um dos Teus filhos, ó Deus, também, que sentiram, ó Pai, no seu coração, ó Deus, de fazer parte desta mesa nesta noite, não deixando, ó Deus, com que nada, ó Pai, os impedisse de estar aqui, ó Deus, porque isso é o nosso sustento, ó Pai, isso é que alimenta o nosso espírito, ó Pai, a nossa alma. Somos gratos a Ti, ó Deus, podermos participar deste momento, ó Pai, tão importante nas nossas vidas. Porque foi por isso, ó Deus, que o Senhor deu o Seu único Filho para morrer na cruz, para nos dar a vida eterna. Apresentamos e consagramos a Ti, ó Pai, cada cálice, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Os irmãos podem servir, em nome de Jesus. Glórias a Ti, ó Pai. Essa coroa, irmãos, foi trocada pela nossa vida eterna, para nos dar a vida eterna, para nos dar a salvação. Então, que nós possamos olhar, irmãos, né, dessa coroa, dessa palavra, no qual o Senhor nos deu, né, e Ele deu o Seu único Filho, irmãos. Você daria o Seu único Filho para morrer por um pecador? Nós não daríamos, irmão, com certeza. Mas o Senhor deu o Seu único Filho, por isso nós estamos aqui nessa noite, para que nós possamos comer desse pão que representa o corpo de Cristo e pensar no que o sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós. E aqueles que não estão aqui nessa noite, que o Senhor possa trazê-los de volta para este lugar, porque aqui é a casa do Senhor, é o lugar que o Senhor escolheu e separou para cada um de nós. Comei todos em nome de Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra no qual o Senhor nos trouxe nessa noite, ó Deus. Obrigado, Pai. Eu creio, Senhor, que esta palavra, Senhor, ficará guardada no coração de cada um dos Teus filhos. Em momentos, ó Pai, de tristeza que às vezes vier, Senhor, por não ter recebido aquilo que tanto tem pedido, ó Pai. Mas que cada um de nós possamos lembrar do sacrifício que o Senhor fez
não para nos dar uma vida terrena em abundância, mas para nos dar uma vida eterna. Somos gratos a Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos Teus filhos, ó Deus, que foram obedientes a Ti, Senhor, de estar aqui nesta noite para participar desta mesa. E entregamos nas Tuas mãos aqueles que estão, Senhor, se sentindo fracos, desanimados, que eles possam também, Senhor, se fortalecer através da Tua palavra, Pai. Assim eu oro a Ti e Te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Agradeço para os irmãos, né? Irmãos, com a palavra, né? Nós revermos, né? Essa dor que o Senhor sentiu na cruz, né, irmão? Nós não estamos preparados nem uma partezinha, né? Ao qual o Senhor passou, né? Então, irmão, nós temos que ver, né? Que o Senhor, Ele não quer que nenhuma vida se perca, né, irmão? Então nós temos que crer nessa palavra, né? Deixar que ninguém rouba a nossa coroa, não, irmão. Não deixa nada tirar a gente do foco, né, irmão? Que é o Senhor Jesus. Ter a certeza da nossa salvação, né, irmãos? É o principal, né? Nós temos que focar nisso aí. A salvação, ela é individual, né? Então cada um, né? Sabe, né? Como, né? Devemos andar nos caminhos do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Emociona para orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, muito obrigada por tudo, meu Deus, que aconteceu nessa noite, Pai. Eu quero te entregar cada vida que está nesse caderno, meu Pai. Visita cada um nesta hora, meu Pai. Que for cura, vai trazendo cura, libertação, meu Pai. Pai, vai visitando nesta hora, Senhor. Cada vida aqui nesse caderno, meu Pai. Pai, eu te apresento cada um nas tuas mãos, Senhor. E já te agradecendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Vamos fazer a oração final, irmão? Depois nós colocamos. Amém? Pai amado, Pai querido, obrigado por tudo, Senhor, que aconteceu nessa noite aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, pela palavra, pelo louvor, Senhor, por tudo que foi feito aqui na Tua casa. Abençoa a vida, Senhor, da nossa bispa, Senhor. Fortaleça a Tua filha cada dia mais, Senhor, em nome de Jesus. Tocando na saúde dela agora, Senhor. Toca desde o alto da cabeça até a planta dos pés, em nome de Jesus. Vai renovando as forças, Senhor. Toma o genro, nora, neto, toma o lado da Tua filha nas Suas mãos. Leva eles debaixo da Tua santa e poderosa mão, Senhor. Abençoa cada irmão ao qual aqui está, Senhor, cada família representada. Toma nossos filhos, nossos netos, Senhor. Toma nossos lares nas Suas mãos, Senhor. Nos dê uma semana abençoada na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Damos intercessão qual nós temos feito, Senhor, as intercessoras, e os varões também, Senhor, de cada oração que tem sido feita, Senhor. Sei que o Senhor tem recolhido cada uma com o Senhor suave nas suas narinas, Senhor. O Senhor venha tocar, Senhor, cada vida agora, Senhor. Visita aqueles que estão no leito dos hospitais, Senhor, com unção de cura, Senhor, em nome de Jesus. Vai curando os enfermos, Senhor, da Tua casa, Senhor. Que o Senhor venha nos dar resposta, Senhor. Creio que cada um que entrou aqui por essas portas, Senhor, irá sair diferente, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Renovado através da Tua palavra, Senhor. Toma a Rua Araruama, os vizinhos da direita e da esquerda, Senhor. Toma o bairro de Bangu, toma essas comunidades, Senhor. Toma a vizinhança de onde a gente mora, Senhor. Nos dê livramento, Senhor. Corta os laços, Senhor. Repreenda todo dardo inflamado do inimigo, Senhor. Nenhuma arma forjada, preparada, prosperará, Senhor. Toda língua que se levantar em juízo, nós a condenamos agora, em nome de Jesus, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, nos encha, Senhor, nesta noite, meu Pai. Ô Pai, dê fortalecimento espiritual a cada um, Senhor, daqui que se encontra, Senhor. Toma o Silvinho, sua esposa, filha, Senhor, dono desse imóvel, Senhor. Toma essa família nas suas mãos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Toma os adolescentes, Senhor, em nome de Jesus. Liberta aqueles que estão no vício, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que eles venham reconhecer que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, Senhor. Esta é a minha oração nessa noite, meu Pai. É o que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Santo é o Teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Que o Senhor abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda tua graça e
declarar nessa noite, irmão. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Oh, aleluia. Senhor, abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te levar. Oh, aleluia. Se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. A bênção se derrame até 1000. Declara, irmão, nessa noite, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Glória. Os teus filhos e a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. E a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Declara, irmão, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Por diante do teu lado, em ti é contigo, de dia e de noite, tua entrada, tua saída, o teu riso e o teu choro, é contigo, por ti. É contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo. Oh, aleluia. Amém. Amém. Se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Licença, te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado, e ti é contigo, de dia e de noite, tua entrada, tua saída, teu riso, o teu choro, é contigo, é contigo. Oh, aleluia, aleluia. Declara, irmão, toma posse nessa noite em nome de Jesus. Oh, aleluia. Amém. 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 Amém.
Aleluia. Deus nos dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém?